Oi, gente! A gente tá aqui com mais um episódio de Hora Marcada com as Psis. Eu sou a Tatiane, sou psicóloga, e eu tô aqui hoje com a Karina. Ela é professora de yoga, trabalha com maturidade emocional, fala também sobre família, relacionamentos. Ela é linda, muito a participação dela. E a gente vai falar hoje de um tema muito especial, mas eu vou dar um espaço também pra cá se apresentar. Que linda, muito obrigada pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui com você, saber que você está conduzindo um projeto tão lindo como esse, com alguém da família também. Obrigada pelo convite, de verdade, muito obrigada. Obrigada por topar, tá? Imagina. Muito feliz de receber você aqui. Fazia tempo que a gente não se viu, se encontrou num momento assim, que eu fico muito feliz, que é um momento profissional. E a gente vai falar de algo muito significativo, né, amiga? Que é o feminino ferido, que vem da famosa mulher boazinha, né, amiga? Sim. E aí, no start nessa conversa, acho que nada mais ou menos do que a gente começar a destrinchar o que é isso, né? Que a gente tanto ouve por aí. O que é ser uma mulher boazinha? Tem diferença de ser uma... Né, quando a gente expressa que é uma boa mulher ou uma mulher boazinha? Tem um peso diferente? Tem. E... Normalmente, a mulher boazinha é aquela que tem dificuldade de falar não, né? Acho que é uma das principais características. Ela normalmente se anula, está sempre colocando a vontade e a necessidade dos outros à frente da dela. A gente vê também muito na questão profissional, aquela pessoa que às vezes tem dificuldade de cobrar, às vezes o cliente nem falou para ela que o que você vai fazer, não vai pagar, ela já tá calculando. Ai, vou dar desconto, vou fazer parcelamento. Ai, que será que vai poder me pagar? A gente nem fala nada, ela já tá planejando, pensando no outro. Às vezes ela faz aniversário, festa de todo mundo, e ela nunca recebe festa surpresa, porque não dá tempo, ela faz a festa dela mesma. E são algumas características que a gente observa na mulher boazinha, que normalmente acontece de uma mulher que pode vir de um lar totalmente disfuncional, que a gente observa, ou às vezes os pais eram ausentes, porque muitas famílias passam por questão de vício, alcoolismo, ou porque tem um irmão mais novo que a família dá atenção para aquele irmão, a questão de doença, falecimento, morte. Por algum motivo, ela não era sempre da atenção da família, ela tinha... que se dá, se virar, se acolher sozinha, porque os pais não estavam disponíveis, estavam com outras demandas, às vezes até financeira, e aí não tinha aquele olhar para a criança, e para ela sobreviver, ela precisou aprender a se virar. E aí, se eu fizer, talvez me vejam, eu preciso não dar trabalho para os meus pais, eu preciso sempre dar um jeito, ou às vezes até cuidar dos pais, por pais serem emocionalmente ausentes, às vezes a filha se coloca nesse lugar de precisar prover, se meter no relacionamento de dois, às vezes aquele casal bem disfuncional, a criança fica leva atrás, aí ajuda a mãe, aí ali na fase da adolescência, mais ou menos, ela começa, não posso dar trabalho, vou ajudar meus pais, vou começar a trabalhar para devolver para eles, porque ela não pode dar trabalho. E aí ela começa a inverter a ordem, né? Ela sai do lugar de filha e começa a fazer para ajudar os pais, para ajudar a família, e acaba não sendo nutrida. Enquanto a gente precisa, né? Quando criança, nessa base. E hoje tem estudos da neurociência que diz que, inclusive, pode causar mais traços para a criança de abandono e de depressão do que necessariamente um abuso sexual, por exemplo. Pode trazer mais benefícios para a criança, o abandono, a negligência, essa questão de amor, do que essa questão do abuso, né? Então, é muito importante essa questão de dar atenção para a criança. Enquanto criança, a gente cresce e vai repetindo esses padrões na vida adulta. Então, você está contando assim pra gente que quando tem um marco significativo nessa ausência de atenção, desde quando esse indivíduo é criança, estava em convivência com os familiares, isso vai repercutir na formação da personalidade dessa menina, dessa mulher, em formação que ela vai ter comportamentos característicos do que a gente está definindo como mulher boazinha. Sim, pode ser que tenha, não é uma generalização. E deixando bem claro que hoje é conhecido como a síndrome da boazinha, mas ela não é uma... Como que vocês falam? Uma característica de diagnóstico, transtorno.
Mas ela pode visitar eu, pode visitar você, pode visitar quem está nos assistindo, pode visitar homens também. Mas é uma característica que, se nós vigiarmos, ela pode estar presente no nosso comportamento. A gente fala que é um arquétipo, né? Que ele está presente e a gente pode, por alguma demanda, alguma falta de atenção, acabar entrando nesse padrão, que pode ser nos prejudicial a curto e a longo prazo se a gente não tem consciência. Então, a gente está falando basicamente aqui, nós estávamos conversando cedo, né, sobre essa questão arquetípica, quando é uma dor universal. Todo mundo pode ser assolado por ela em um momento, ou em alguma relação. Às vezes não é com o seu pai, com a sua mãe, às vezes é com o irmão, às vezes é com a amizade, às vezes é com o parceiro, e às vezes é numa etapa da vida. Sim, né, que você está mais vulnerável. Porque essas características que você está falando, basicamente a mulher que ela é mais passiva, né? Ela não é tão ativa na própria vida, ela fica sempre em segundo plano, então ela aprendeu que ela é por último. Sim, ela acaba se anulando para deixar ela confortável. Se eu fizer, talvez eu seja vista, talvez eu seja amada, talvez pelo que eu faço eu seja reconhecida. E aí acontece uma coisa assim, que eu acho que deixa muita gente em dúvida, quem sofre, né, dessa síndrome então da boazinha, que é, mas como que eu vou então, né, colocar aquilo que eu quero no mundo sem ser egoísta? Porque a gente vê o egoísmo como algo que é a ser evitado, né, como um mal. Dá pra fazer essas duas coisas? Isso tá fundido? O que a gente faz nessas horas, sabe? Quando a gente tem esse medo de parecer muito egoísta e aí prefere então colocar o outro à frente. Cara, eu gosto muito de uma frase bíblica, né, que Jesus disse: amar os outros como a si mesmo. Então, será que eu estou fazendo para o outro, deixando de dar para mim? Será que é amor mesmo? Se nós não nutrimos primeiro a nós mesmos, a gente vai dando tanto para o outro que uma hora seca. E fica o quê? Vazia. E é muito desértico, né? Sim. E é muito normal observar mulheres que passam por esse transtorno, observar nelas doenças autoimunes, pessoas que têm tendência a câncer, porque ela fica assim tão vazia, que não reconhece o que ela faz, que tem também uma coisa muito importante. A vazia, às vezes, ela faz tanto pro outro que as pessoas não reconhecem. E aí ela vai ficando dentro dela com uma raiva tão grande do não reconhecimento, essa raiva pode virar avanço. E aí é importante dizer, e a gente está aqui para trazer essa consciência e esclarecer isso, que a vazia ela não é tão vazia assim. Né? É outro lado da moeda. Mas assim, para entender primeiro, se eu produzir, se eu me nutro, se eu estou bem, isso não é egoísmo, porque eu tenho mais para dar ao outro. Aí eu tenho para dar para o outro com qualidade. Porque se eu estou dando aquilo que eu não tenho, uma hora acaba, uma hora eu não tenho mais para servir, uma hora vai faltar para o outro. Então, é muito importante essa percepção que eu dou para o outro aquilo que sobra, não é aquilo que me falta. Isso não é egoísmo, porque primeiro a mim mesmo, amar primeiro você mesmo e depois os outros. E por que será que a gente toma isso tanto como um tabu? Essa frase que você falou, inclusive eu acho que ela pode ser olhada pelas pessoas, às vezes até como algo a ser evitado, né? Dá pro outro o resto. A Brasil, ela não vai tender a pensar assim. E assim, Tati, eu não sei se você já viu, né, mas, por exemplo, menina, fica quieta. Menina, você não, né? Você não pode, tem que ficar no seu lugar. Você é muito difícil, já é podada ali desde pequeno. Mulher não pode ter opinião, mulher é lugar de mulher na cozinha. Então, assim, a gente já foi, a sociedade, principalmente algumas mulheres, foram muito condicionadas a isso, cresce ouvindo isso. E aí, já, se eu estou condicionada, eu não tenho nem permissão de existir, não tenho nem permissão de colocar minha voz no mundo, quanto mais não desagradar alguém. Então, a gente tomar consciência, e às vezes, como eu disse para você aqui no off, né? A gente tá inconsciente, às vezes, de nós mesmos, que a gente não percebe que tá fazendo. Eu já estive nesse lugar do vazio, se eu me cuidar, volto para lá. Mas, às vezes, é tão inconsciente que a gente tá dando padrão que nem percebe. É por isso a importância de falar sobre isso, né? De conhecer esse assunto. Porque não é dar resto pro outro, no meu ponto de vista. Aí volto na questão, se eu tô dando aquilo que eu não tenho,
não tem lógica, uma hora acaba. E aí que a gente fala dos equilíbrios das relações, trazendo a visão sistêmica. Uma relação saudável, ela precisa existir um equilíbrio e troca. Eu estou aqui, você está aqui. Eu preciso te dar um pouquinho, você me dá um pouquinho, eu te dou mais um pouquinho, você me dá um pouquinho, a gente vai se nutrindo. O que acontece com a Bazinha? Ela fala, por que todo mundo se afasta? Eu faço tudo para todo mundo. E a pessoa me devolve. Depois eu saio com uma vida história. Né? E o que acontece? Porque a Bazinha acha que ela tá dando tanto que ela tá ficando sem. Mas ao contrário. Porque quando você dá demais pro outro, você vai crescendo sobre ele. Você vai se tornando melhor que ele. E ele vai ficando aonde? Menor. E quando eu dou demais pro outro, ele vai chegar num patamar que ele vai achar tão difícil de retribuir tudo aquilo que você deu, que eu não tenho para me pagar, eu vou embora. Eu me afasto. E aqui a gente vê muitos casos, por exemplo, o marido pagou a faculdade da esposa. Depois que ela se formou, ela foi embora. Então, por quê? Deu demais a relação. Por essa questão da faculdade, você não tem como devolver o conhecimento que você teve. Por mais que você pague, retribua financeiramente o conhecimento, a pessoa se torna outra pessoa, passar pelo conhecimento, não tem como devolver. Pode até devolver financeiramente, mas a pessoa que ela se tornou, o conhecimento que ela adquiriu, é impagável. Né? Então, a gente vê o desequilíbrio de troca nas relações, faz com que naturalmente se afaste. A Bazinha, de tanta raiva, que não expressou, que ela não falou que ela estava sentindo, ela também tem a sombra dela, né? Que é uma arrogância. E quando eu disse, falei, caramba, arrogar é significado tomar para si. E aí, que a Bazinha tem raiva? Daquela pessoa que não faz o tempo dela. Aquela pessoa lerda. Mas o que eu faço? Ou porque, ele já tá melhor. Ela não deixa nem eu terminar de fazer, ela já sai passando o rodo. Porque é uma necessidade de controle. E aí a gente acha, ela é Bazinha, não, ela é controladora. Porque ela quer fazer do jeito dela, porque se é o jeito dela que ela faz amanhã. Quem vai ser de mim no meu serviço? Sim, o que vai ser do meu serviço se eu sair de lá? Nossa, eles vão penar sem mim. O que vai ser do meu marido sem eu, coitado? Então, assim, é uma radar para si, ela tira a oportunidade do outro crescer e aprender com os próprios erros. Ela sai fazendo tudo, muitas vezes ela se torna mãe do marido, e aí quer resolver, o marido não faz nada, mas ela nem dá tempo. Ela já sai catando toda a responsabilidade para ela. E aí é difícil, ela às vezes tá tão acostumada nesse padrão que ela nem percebe que ela faz isso. E aí as pessoas vão falando, nossa, essa pessoa é muito grande. Como que eu vou devolver pra ela? Nem vou falar pra ela que ela é boa, porque eu já não aguento ela assim, mas ela não acreditar, porque ela se sente menos, né? Sim, ela se sente inferior. Até por isso que ela precisa fazer tanto. Sim. E é interessante, né? Porque muitas vezes ela não tem consciência que ela tá fazendo tanto, ela quer agradar, mas ela não tá vendo aquilo que ela tá tirando do outro. E você tá contando pra gente que você já teve o seu contato com a sua vozinha, né? Uma vozinha de coração. E aí tem esse lado sombrio, né? Que muitas vezes é difícil se dar conta de que a gente pode estar dentro desse lugar do vozinho. Quem dirá reconhecer a parte sombria, né? Que envolve essas características que vai aparecer no tom de voz, não é só no comportamento de tomar tudo pra si, dar função pro outro, porque é muito importante para cada um de nós que está se relacionando se sentir útil na relação para ela funcionar, né? Acontece isso que você tá falando da reciprocidade. Só que nessas horas, isso aparece também às vezes no tom de voz. É o jeito que você fala, é a escolha das palavras, né? Então tudo isso fica contaminado por esse arquétipo, né? Que quando a pessoa ela tá tomada por isso, vai mudar toda a postura da pessoa, né? Olhar diante da vida dela, mas também como ela fala com as pessoas ou com cada uma das pessoas que vai engatilhar nela, o boazinha. Porque também vai ter a compensação, né, Cá? Sim. Vai ter algum outro lugar que ela vai se colocar também diante de alguém que vai fazer esse mesmo comportamento com ela. E às vezes Tati, ela nem fala, né? Porque às vezes ela fala, o que você quer? Se perguntar pra ela, ela sabe o que todo mundo quer. Ela percebeu que a amiga tá diferente, que o marido tá estranho com o filho. Mas o que você quer? Eu não sei. Tanto faz.
E aí, como que o outro vai saber o que você está sentindo, necessitando? Se você não fala, criatura. Mas ela tem essa dificuldade de expressar, porque ela não tem permissão de falar o que ela quer, e muitas vezes ela também nem sabe, tá tão desconectada de si, do corpo, das vontades, da mulher, do feminino dela, e ela não sabe o que ela quer, ela vai ser não conhece, ela não consegue responder nem pra ela no íntimo dela, porque ela não tem tempo, né? Sim, e geralmente é essa pessoa que tá na correria, que sempre tudo é feito às pressas, né? Então é muito difícil para essa pessoa conseguir administrar a vida, tanto profissional quanto pessoal, justamente porque é sempre uma sobrecarga, né? Um excesso de coisas. Se você desvia de funções, né? Então, se você tá ali fazendo um papel de mãe com o marido, você já tem uma sobrecarga, você já cria uma vida muito corrida, porque você precisa ser mais de uma coisa em um lugar só, né? Tá pegando que nasceu, né? E é interessante que a sociedade coloca isso como algo, né? Parabéns, como que tá? As pessoas adoram falar, tu cabelo corrido. As pessoas me perguntam, e aí, tá muito corrida? Ah, eu só respiro. Não, tô não. Tá tudo bem. Porque também, né, você já conheceu de onde que vem o significado disso pra você. Você mencionou do corpo também, né? E você, enquanto yoga, como que seria para uma mulher que está se identificando com tudo que a gente está falando, que ela se viu dentro desse quadro, tem alguma relação que ela tá nessa postura? Tem como a gente se utilizar também desse relacionamento com o corpo para conseguir sair dessa identificação, dessa vazia? Para começar, pelo menos, a se perceber, né? Eu falo que o yoga, ele me salvou, assim, porque ele me ajudou a ter percepção de mim mesmo. Porque o corpo é nossa casa, e aqui guarda todas as nossas memórias, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Porém, muitas vezes a gente não foi ensinado a sentir. Nós temos medo de sentir e medo de sentir. Porque é do sentir. Esse universo do sentir é o universo do feminino. E que ele não é uma página em branco, ele já vem escrito. Histórias ancestrais, porque nós somos um óvulo dentro da barriga da nossa mãe e na barriga da nossa avó. Nós estávamos lá. Então, assim, já vim com uma história, com uma programação. E aí, acessar esse lugar por si só dá medo, porque a gente não sabe o que vai encontrar. E aí eu tenho medo de sentir também, porque como que eu vou acessar isso que me dói de um lugar que muitas vezes eu não sei como me comportar lá dentro, e aí muitas mulheres estão com a cabeças aqui 100% ativas, racionais, mas completamente desconectadas do corpo, porque o corpo traz esse excesso do sentir. É muito comum, dentro das alunas que eu tenho, das minhas mentorandas, de elas falarem assim: nossa, eu tô com muita ansiedade, eu tô com medo, parece que eu vou morrer, e meu corpo se palpita, e ontem chegou luz, e a pessoa entra num desespero porque ela tem medo de acessar aquele sentimento. Só que nem o sentimento ele dura mais de 24 horas, a não ser que a gente realmente fique alimentando a história mental que tá ali trazendo aquele emoção. E aí, se você se conecta com o seu corpo, entende, porque o corpo, assim, ó, sentou no lugar, o corpo vai te falar se é confortável, está ali, se não é. Você chegou perto de uma pessoa, seu corpo já dá sinais antes da tua cabeça, porque primeiro a gente sente, depois a gente pensa. A informação chega depois, né? Diz aquele pensamento: pensa logo nisso, discordo. Eu sinto, depois eu interpreto e dou um significado porque eu senti. Então, se a mulher quer sair desse lugar do pezinho, quer começar a olhar para si, começa pelo corpo. Para mim, foi a ferramenta mais acessível e foi a ferramenta, assim, que realmente me trouxe para o momento presente, porque não tem como a gente perceber o corpo se a gente está na dimensão mental. E aí, se eu percebo meu corpo é meu âncora de presença. E por que não dá, tá? Pra perceber o corpo se eu tô na combinação? Porque a gente tá nas histórias, eu trazendo passado, contando, vivendo dores. Aconteceu aquilo comigo lá em 1900 e bolinha. E ela tá se contando a mesma história. Por causa do que aconteceu comigo lá em 1900 e bolinha, eu sou assim, eu não fiz isso, eu faço isso. E ela vai revivendo, presa
naquela história. Isso pode trazer depressão para ela. Ou ela tá lá no futuro. Aí sim, mas quando? Só vou ser feliz quando tiver aquela casa. Só vou ser feliz quando tiver aquele carro. Quando dá tudo certo. Quando tiver meus filhos, enfim. E aí, é muito difícil a gente... E eu, como professora de yoga, para mim também é muito difícil estar presente. Porque essa rotina, muitas vezes, eu cheguei aqui toda agitada. Eu falei, Tati, preciso respirar. Porque você tá lá, tá aqui, tá fazendo uma coisa, tá fazendo outra, e tem que trazer o corpo na presença. Vigiar e orar, constantemente. Vigiar e orar os pensamentos, vigiar e orar a respiração, vigiar e orar a sua atenção. E quando a gente está consciente, está presente, conseguimos tomar decisões, perceber o ambiente para a gente não entrar na reação. Porque se a gente toma ações na reatividade, nós acabamos nos prejudicando os outros, e daí há muitas vezes vivendo uma vida totalmente no automático, e você olha para trás e fala, caramba, o que eu fiz na minha vida? Não escolhi mais, não, tô só aqui 40 anos, 50, eu tô com 40, não, 39, 40 anos, e aí a gente olha e fala, caramba, o que eu tô fazendo na minha vida? E que bem que ela tem esse pensamento, né, caramba, o que eu tô fazendo na minha vida? O problema é quando não tem. É um despertarzinho ali, né? Sim. Então a gente só consegue fazer essa conexão com o corpo através da presença no ano passado, no futuro. Eu gosto bastante de quando as minhas pacientes chegam com essa queixa, né? Em que tem uma identificação de um comportamento mais passivo, ela não está ativa na própria vida, de usar o corpo enquanto um recurso. Eu gosto de falar que os nossos sentidos são uma bússola, que é uma orientação confiável, porque ninguém pode sentir pela gente, né? Então é uma informação que só a gente tem acesso. Sim, mas é que muita gente não confia no nosso sentir, acha que é pouco, tem dúvida, precisa que o outro reafirme se aquilo que eu estou sentindo de fato é real. Então é necessário criar essa reconexão com o seu sentir, trabalhar sua feminina, essa sua energia feminina, se permitir entrar nesse escuro, isso também faz parte. A natureza é cíclica, nós somos cíclicas. Então é importante ter essa consciência de que a vida não é uma linearidade que eu vou pegar e subir uma escada e minha vida vai estar 100%. Uma hora lá em cima, uma hora lá embaixo, uma hora lá em cima, uma hora lá embaixo. E entrar nesse lugar escuro, que é acessar minha vulnerabilidade, acessar o que eu sinto, me permitir o repouso de não tá tudo bem, eu posso chorar, posso pedir ajuda, posso ser vulnerável. Não é que a maturidade para assumir esse lugar de não tá tudo bem, eu preciso de ajuda, eu preciso peraí, me acorde, socorro. Eu acho que é fundamental. E se dá essa permissão de buscar ajuda, de falar, não tá tudo bem. Porque enquanto ela tenta sustentar, as estruturas caem, né? Então, que ela tome consciência antes de desmoronar. Eu só tomei depois que a minha vida desmoronou. Então, eu digo, vai pelo amor, não deixa chegar tanto na dor, porque é muito mais fácil. Eu acredito que parte do que a gente foge do autoconhecimento é para evitar entrar em contato com essa parte sombria, né? Porque o autoconhecimento não fica só nesse lugar de o que eu gosto de fazer, para onde eu gosto de ir, as companhias que eu gosto. É também saber dos defeitos. Sim, a gente tem limites, vamos ter características que a gente inclusive olha no outro e fala que aversão daquilo. E a gente adota aquilo na vida e não enxerga porque a gente quer distância. Né? Então, muitas vezes a gente não topa se conhecer para não lidar com essas coisas. Mas elas vão estar ali, vão estar atuantes, vão causar prejuízo enquanto a gente não se relacionar com aquilo, né, Ká? Sim. É muito importante você trazer essa visão do olhar para o outro, porque se nós passamos a enxergar o outro enquanto um espelho, a gente consegue se reconhecer melhor. Eu ouvi uma frase que, quando eu aprendi a mexer comigo, a vida não entrega o que você quer, a vida entrega quem você é. Forte, hein? É muito forte. Porque daí, se eu tenho esse olhar, eu vou ver que tudo que chega a mim parte de como eu me comporto no mundo, de como eu vejo o mundo, do olhar que eu tenho para com as pessoas, com os meus padrões de pensamento, de relacionamento. Se eu me coloco como uma pessoa boazinha, a vida vai trazer para mim pessoas dependentes. Vai trazer para mim pessoas que precisam me sugar.
E ela vai fazer com o maior prazer, até que uma hora ela vai se sentir tão esgotada, que aí, ou ela toma atitude de se posicionar, dizer não, porque a cor da vozinha dizer não, e não, por quê? Não, só não. Muito obrigada, não quero. E colocar limites. Começar a colocar limites. E se você está sendo estudada e fala assim, agora as pessoas foram embora, por que foram embora? Não, que bom que foram, porque se são pessoas que estão próximas, porque você está fazendo por elas, a partir do momento que você deixa de fazer, elas se afastam, será que era amor de verdade? E aí cabe se perguntar. Então, de estar só que mal cobrado. Mas acredito que a partir do momento que a gente vai se curando, vai vir pessoas na mesma vibração da gente. Pessoas mais animadas, pessoas que podem respeitar o nosso não, porque se a pessoa não respeita o seu não, por que ela ainda faz parte da tua vida? E como é que faz aí pra conseguir sair esse não? Porque muito do que faz com que uma boazinha não diga não tá atrelado a muito específico, né? Que é o medo desse abandono que talvez ela viveu então lá atrás, como você contou pra gente. Medo de perda mesmo, né? Como se, quando ela fosse colocar esse limite, esse não, ela fosse perder alguma coisa muito importante. Ser rejeitada, as pessoas se afastarem. Mas as pessoas, que a gente vai aprendendo a ser amada pelo que a gente faz. Só que naturalmente as pessoas nos amam. Eu deveria nos amar por quem a gente é. Essa é uma boa dica, né? Pra conseguir sair ou não. Conseguir reverter essa compreensão de que então eu não sou amada pelo que eu faço. E isso tira um peso também, porque daí você não se sente mais tão na necessidade de ser útil o tempo todo pra se sentir amado. Porque se eu consigo ser a mesma, mostrar pro mundo, eu vou desagradar, e vai agradar também. E é natural que, por eu ser autêntica, por eu ser eu mesma, eu atraia mais pessoas e afaste também as que querem outro tipo de relação. E eu acredito que a vida vai se alinhando, te trazendo aquilo, como eu disse, né? Aquilo que você é, né? Aquilo que você quer. Então, a partir do momento que você vai se curando, tem a música da Flávia, não lembro sobre o sobrenome, mas ela fala, eu quero me curar de mim, me curar de mim. É muito linda essa música, porque ela fala assim, eu sou má, sou mentirosa, sou vaidosa, sou egoísta, mesquinha, arrogante. E todos nós temos essas sombras. Enquanto a gente reconhecer isso em nós, a gente tem a possibilidade de viver melhor com isso. Que nem nós estamos sendo inteiras, né? Sim, porque se negar que temos isso é a melhor parte de nós mesmos. Como é que vive pela metade, né? Não vive metade. Pode até sobreviver, mas viver de fato. E esse é outro ponto, né? Da boazinha. Ela tá sobrevivente, né? E pra ela é um problema, Tati, porque assim, ela pode até dizer que está sobrecarregada. Tô cansada. Mas se essas pessoas se afastam dela, o problema pra ela vai ser como que ela vai existir. Que ela fala que não aguenta, mas ela também é dependente dessas pessoas. Porque se todo mundo se afastar, ela vai ter que aprender a viver de volta. Como que ela vai viver aprendendo a não ser aquela que serve? Então, ela vai aprender a viver, resgatar autoestima, autoimagem, autoconfiança. E aí é um processo que ela pode começar a buscar ajuda, buscar terapia, que é muito importante nesse processo. Se reconhecer aqui, vou fazer terapia, tá? É muito importante nesse processo. Se fosse pra gente, então, pegar tudo isso que a gente tá falando e buscar, assim, entender, então, o que seria para sair dessa identificação da mulher boazinha, que é o feminino ferido, e construir essa relação, então, com um feminino curado. Que lugar que fica esse feminino? Características que essa mulher poderia começar a identificar na vida dela, que ela tá no caminho, sabe? Legal, Tati. Acredito que, como a gente já falou, primeiro é o poder do não, né? Não sem justificativa, trabalhar isso na sua vida. Não, porque eu não quero, não vou, não posso. Por que não? Não, como diz, né? O não é uma palavra completa. Sim, porque cada
sim, você fala com o outro, sem você querer falar, você tá dando não pra si mesmo. Na medida que você dá não pra si mesmo, você tá se matando, tá tirando você, né? Então, pratique ou não. Busque terapia, busque ajuda, se você se identificou, é muito importante. Hoje tem inúmeras vertentes que você pode se identificar, inúmeras ferramentas, mas busque ajuda. Trabalhe também, assim, eu gosto muito da escrita. Mas fazer um diário de terceira pessoa, coloca assim, a Tati foi lá, fez isso, sabe? E depois de uma semana você lê, e você vai ver as histórias que você estava se contando para si mesmo, observar antes de falar sim, eu vou fazer, respira. Não dê uma resposta imediata, você pode dar aquela pausa dramática, você não precisa decidir tudo naquela hora. Pensar, né? Tô falando assim, porque realmente eu quero dizer sim, tô falando assim para agradar, tô fazendo isso porque realmente é do meu coração ou tô querendo que alguém me reconheça? Se é uma resposta emocional, né? Se é uma reatividade, sim. Se observar, né? A principal dica. E para se observar, trabalhar seu corpo, trabalhar sua respiração, práticas de meditação e yoga ajudam muito nesse quesito de você voltar para a terra. Eu já fui aluna lá, tá? Eu recomendo muito o yoga. Foi uma das coisas também que me trouxe uma relação muito mais íntima comigo. De conseguir, inclusive, dar essa confiança para os meus sentidos, de entender que eles conversam comigo. E isso constrói a autoconfiança, que foi um outro ponto que você trouxe também, né, Cá? Sim, entender que a gente também não é separado, né? Mente, emoção, sentimento, é tudo junto. Então, a gente compreender isso também faz uma grande diferença, porque muitas vezes a gente está tentando intelectualizar aquilo que a gente está sentindo, assim, racionalizar, mas nós precisamos também dar canal de expressão das emoções pelo nosso corpo. Então, tem que acessar isso também em você. Aí você começa a trabalhar o seu feminino também de uma forma, a dança, a música, o yoga. Eu não gosto muito de indicar assim, é importante a atividade física de modo geral, mas ela não traz tanta essa conexão quanto essas atividades que eu citei, porque às vezes você tá fazendo uma musculação, por exemplo, mas sua cabeça ainda tá naquela atividade de quero crescer meu músculo, toda aquela barulho de música, também não faz uma interiorização. Diferente um pouquinho da música, um pouquinho da vida também é legal, se você consegue correr, caminhar, ao ar livre, assim. Atividades que te tragam um relaxamento, você com você, uma presença. Eu gosto muito da meditação, porque a meditação é esse estado de se perceber também. Então, buscar ferramentas que te tiram do estado automático. É um bom começo, assim, para você começar a se perceber. Então, assim, não tem jeito. A mulher boazinha, ou que se identificou com essas características da mulher boazinha, ela precisa criar atividade, participação na vida dela. Então, intencionalidade. Não dá mais pra deixar no automático. Tomar posse da sua vida, né, moça? Né, dona? Tomar posse. Porque se você tá deixando o outro decidir por você, tomar as rédeas da sua vida, o que você vai ter para você no futuro? O que você vai ter para você enquanto saúde mental, enquanto saúde emocional? Quando nós conseguimos estar bem com a gente vai atrair coisas mais alinhadas, um trabalho mais alinhado, um relacionamento mais alinhado, relações mais alinhadas. Então, é importante também que não é uma cura, que nem eu disse pra Tati, que às vezes ela pode me visitar, eu vou me visitar de novo essa boazinha. Por exemplo, uma pessoa muito próxima não tá muito bem, e automaticamente você, como é que eu tô bem aqui, tô feliz, e aquela pessoa tão próxima a mim tá passando por uma dificuldade, e você sente culpa por estar bem. Então, também é uma boazinha um pouquinho mais sutil, mas também é boazinha. Você se sentir culpada porque o outro tá numa dificuldade e você tá bem. Então, assim, observar, diário orar, suas emoções, seus padrões, seus comportamentos, escrever, buscar terapia, buscar ajuda e esse contato mais consigo mesmo. Eu vejo que também
cada prática dessa envolve as pequenas escolhas, né? Então, desde se inscrever numa aula de yoga, até escolher a roupa que você tá, o que você vai comer, se aquilo ali vai realmente te nutrir, essa expressão que você usou muito, né? Vai te fazer bem, ou se você tá só nesse lugar de faz o que der, se der, pra você atender a necessidade de outra pessoa. Então, eu sempre gosto de trazer para as minhas pacientes para elas prestarem atenção nas pequenas coisas do dia a dia mesmo. Coisas assim, banais do dia a dia, para sair desse automático. Sim, é importante você falar isso, porque uma simples mesa que você coloca, um café bonito que você põe ali na taça, já é um cuidado que você pode começar a se dar, que já é uma característica diferente de, pra mim eu faço de qualquer jeito, eu não cozinho, ou não, mas se vem uma pessoa de fora, uma visita, vai pôr aquela mesa. Então, ritualize sua vida, tente deixar ela mais leve, mais doce, colocar flores no ambiente, se possível, usar uma taça bonita, preparar uma comida bonita para si mesmo, se vestir com roupas que você se sente bem, importante também. Então, assim, não precisa ser uma coisa tão grandiosa, né? Mas também esse básico é importante, bem colocado. Se caso você se identificou realmente com o que a gente falou, principalmente nessa parte basal, assim, que faltou a atenção de alguém que você queria muito, tudo isso que acabou de trazer aqui nesse finalzinho, né, você vai ter que dar essa atenção pra você, né, presta atenção no que você tá escolhendo pra você, ou se você não tá escolhendo nada, pra você, quando começar a escolher, cuidar dos detalhes, isso vai criar uma autoconfiança, uma estima que faz com que você consiga ser mais ativa na própria vida, né? E não é ser egoísta, né, cara? Não. Mas não é você querer dar pro outro que você não tem, né? Então, roubar do outro, tirar do outro. Então, deixa o outro, porque ele também vai aprender com os erros dele, com a oportunidade de dele errar, de não ter você pra fazer. Ele também cresce, isso também é amor. Deixar o outro viver o processo dele. E você é uma pessoinha, né? É muito importante essa permissão de ser generoso, gentil, atencioso consigo mesmo, se você tá realmente interessado em não se identificar mais só com esse lugar na vida. Né? Em outros lugares tem vida após a vozinha. Tem vida após a vozinha. Eu espero que esse podcast, esse episódio tenha inspirado você a entender que tem esses lugares para descobrir, seja curiosa, né? Se precisar ver de novo, tem também o Instagram da Cá. Qual que é, Cá? É Karina S. Mediato. Tem o meu, que é Psi Tatiane Oliveira, tem o nosso Hora Marcada com as Psis. Se vocês quiserem conversar com a gente aqui nos comentários, né, compartilhar com alguém que você falou, nossa, minha amiga aqui, hein? E a minha amiga nessa conversa, né, compartilhe o vídeo e a gente, quem sabe, faz, né, mais episódios, se, né, mais pessoas vê que tem assuntos que a gente não passou nesse episódio. A gente tem muita coisa além disso, né, cara? Sim, dá pra abordar diversos outros aspectos. E se eu puder deixar uma mensagem, por favor, tá vendo esse vídeo, e se abre pro novo, para experimentar coisas novas. Às vezes a tua cura não tá dentro da tua bolha, às vezes ela tá em outro lugar ali que você pode ter, às vezes, um pouquinho de preconceito, como eu tinha do yoga quando eu comecei, mas me ajudou muito. Então, assim, experimente coisas novas, se abre pro novo, seja curiosa, esteja disposta a aprender, porque quando a gente se coloca nesse lugar de se abrir pro novo, a vida vai ficando mais alegre, mais colorida, se permita. Eu compartilho dessa mensagem. Nossas crianças sabem muito disso, né? Da curiosidade, da ousadia, de explorar, de ir de encontro com o mundo, ao invés de fugir. Sim, resgatar essa criança, levar ela pra brincar, pra tomar sorvete. Obrigada por ter vindo. Obrigada por ter acompanhado vocês. A gente se vê no próximo episódio. Um beijo e até lá.